Saímos de lá, de repente eu chego numa casa que era muito grande e assim, você não enxerga o teto. Muitas pessoas, algumas que eu conhecia desta vida... Só mortos? Mortos. Só pessoas que já morreram. Veio meu pai, que faleceu em 1993. Perguntei pra ele quem era esse general e por que eu tinha pedido perdão. E que ele não tinha me perdoado. Ele falou, você ainda vai saber por quê. Chegou uma hora, eles falaram pra mim que estava na hora de voltar, e eu falei que não queria. Eles falaram que eu ainda tinha um compromisso aqui. Eles viraram pra mim e falaram que a escolha seria minha. E que em outra oportunidade eu voltaria pra cumprir este compromisso que eu ainda tinha aqui. Cheguei pra todos eles e falei que como eu não queria pagar nem juros nem correção monetária, que eu tava voltando. Eu voltei do coma na quarta-feira, acordei e falei, da minha bolsa que eu quero ir pra casa. Como se eu tivesse feito uma viagem. Pesquisadores do mundo todo procuram respostas científicas para as experiências de quase morte. Entre essas explicações está a de que, quando entra em estado crítico, o corpo libera uma série de substâncias no organismo, e essas substâncias é que seriam responsáveis pela sensação de paz e bem-estar. Além disso, durante uma parada cardiorrespiratória, diminui a oxigenação do cérebro, e isso explicaria os túneis de seres de luz. Mas nem os especialistas estão muito satisfeitos com essas explicações sobre o fenômeno. Na realidade, nenhum de nós tem muita certeza do significado da experiência quase-morte. O Dr. Jorge Pagura ficou nacionalmente conhecido depois de cuidar de pacientes famosos, como Gerson Brenner, Cláudia Liz e Osmar Santos. Para ele, além da falta de oxigênio no cérebro e da inundação de substâncias químicas liberadas pelo corpo, os mecanismos da memória também podem fazer parte da resposta para o enigma da experiência de quase morte. Eu acho que quando o paciente acaba se recuperando, aqueles que se recuperam, fica algum resíduo de alguma memória evocada, alguma experiência, não sei se é uma experiência quase morte ou uma experiência que foi vivida. Experiência real. Foi uma experiência real que ficou armazenada. E como são experiências de coisas que não tem como ter acontecido, vamos dizer, nessa vida? A gente tem que viver com essa memória, às vezes pode ser uma memória de um filme. Este gastrocirurgião, que pesquisa o assunto desde o dia em que se tornou médico, não tem dúvida. A experiência de quase morte, ela é uma evidência científica da existência do espírito. Eu digo isso porque durante a experiência de quase morte, o que acontece é que você tem um cérebro que não funciona, eletricamente inativo, e uma mente que continua registrando memória e continua se relacionando com o meio. Então, fisiologicamente, se você partisse do princípio que a mente é uma secreção do cérebro, fisiologicamente, quando o cérebro não funciona, a mente não existe. Ele afirma que ninguém sai igual de uma experiência de quase morte. Ele sai mais tranquilo, mais calmo, perde o medo da morte. E foi para usar essa paz de espírito que a EQM traz àqueles que ficam no limiar da vida que a psicóloga Ana Catarina decidiu induzir experiências de quase morte em pacientes terminais, inclusive crianças. Eu comecei esse trabalho justamente para ajudá-los a perder a dor, para ressignificar o sofrimento diante da morte, que eu chamei de dor espiritual. Eu pensei que talvez se eu induzisse essas vivências espirituais, os meus pacientes perderiam o medo da morte. Mas como é que você faz? Você entra no quarto da pessoa que está ali à beira da morte e você fala o que para ele? Então, eu não vou dizer a ele, assim, de cara, que ele realmente vai morrer. Nós vamos prepará-lo para aceitar essa ideia, para entrar em contato com essa ideia. Então, o que eu proponho ao paciente é fazer esse trabalho de relaxamento, de visualização. Eu realmente acredito que essas pessoas estejam experimentando a natureza espiritual da existência.